Oiê, preciosas e preciosos, tão, tão, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Primeiro dia da semana. Uhul! Passaram bem? Eu espero que sim. Normalmente, a maioria das pessoas procuram fazer do domingo um dia especial, né? Eu espero que o de vocês tenha sido. Shimada tá bem. Não tão bem quanto queria nesse exato momento, né? Há um versículo bíblico que eu acho muito interessante. Eu acho, está também num livro que eu tenho bastante fixação nele desde criança. Gênesis. E deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Lá, acho que Salmos, Provérbios, uma daquelas sequências de livros relacionados a Davi ou Salomão, acho que é um provérbio, diz algo semelhante. Sairá do meio da sua parentela. Chega uma idade que é incrível, parece a própria natureza humana que é assim. Chega uma idade que a gente não consegue mais viver com os pais, né? Por exemplo. Por quê? Porque é a hora que a vida está chamando para traçar o próprio caminho, escrever a própria história. É a hora em que os filhos deixam o ninho e vão voar. Da mesma forma, há um período em que já não dá mais para viver no meio da parentela, da família. Não dá mais para viver assim, tão conectado. E é hora de partir também, de afastar. Por diversos motivos, né? A partir do momento que cada um vai formando a sua família, cada um conduz a sua família de uma forma, cada um conduz a sua família de acordo com as suas crenças, a sua intuição, os seus sentimentos. E às vezes não é a mesma que os demais familiares, né? Eu tô naquela sensação que meu tempo aqui nessa casa tá chegando ao fim. O que eu vim fazer aqui tá se aproximando do fim. Eu tenho ótimas lembranças dessa casa, principalmente aqui, desta área. E eu ouvi muitas histórias
sobre essa casa. Ai, desculpa. Tô sem falar. Aliás, eu não sei por que eu tô falando tão baixo, né? A minha casa é tão quieta. Eu não sei por que eu tô falando tão baixo. Meus pais se casaram 3 meses antes de eu nascer. Uhum. Eu fui no casamento dos meus pais. E, tipo, 2 meses antes do casamento deles, meu pai comprou essa casa. Porque eu ia nascer. E eu me lembro do início da nossa família, da nossa casa. Hoje ele é bem maior do que foi um dia. Um dia ela também foi assim, que nem agora. 2 cômodos e um banheiro, na época que eu nasci. Para ter as pessoas, tava joia. Fora que era muito fofinho, meu pai era um cara muito caprichoso. Só que tudo o que a história da minha vida, as minhas vivências, as minhas experiências me proporcionou, principalmente aqui, tá na hora de transformar em algo que vai me levar daqui. Não desse mundo, tá? Nem comemorem. Desse mundo eu não vou sair tão cedo. Mas dessa casa, em breve eu acho que eu vou sair. E aí a Shimada, ela vem com a mensagem da semana que ela recebeu um pouquinho depois dela acordar hoje, e ela ficou meio sem entender por que ela tinha que falar sobre isso. E aí aconteceu hoje uma situação que a situação permitiu que ficasse claro a mensagem da semana. É engraçado que agora que eu tô percebendo, né? Eu começo os vídeos com uma introdução, né? E eu não sei por que eu começo essas introduções. E só agora que eu tô me dando conta que, além de fazer essas introduções, elas condizem com o que eu vou falar depois, que é o tema. Eu sempre começo essas introduções achando que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem. Que incrível, né? A não casualidade das coisas. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vivemos ou estamos vivendo situações onde parece que a gente não consegue sair do lugar. Parece que nós estamos presos num círculo vicioso. Ao mesmo tempo, consequentemente, nada vai para frente. É como se tudo tivesse travado. É incrível que quando a vida chega nesse ponto, essas questões inacabadas
que nós temos que curar no processo de autoconhecimento, elas estão numa dimensão que começam a refletir na parte física, não só apenas no corpo. Ela afeta o corpo e ultrapassa o corpo, começando a mudar a realidade. Um exemplo é o luto não finalizado. Eu lido constantemente com pessoas que não finalizam períodos de luto. Desculpa. Vale lembrar que, deixa eu chegar mais pertinho aqui para mim não ter que forçar para falar mais alto. Eu não consigo falar mais alto que isso. Vale lembrar que luto não se relaciona apenas com o falecimento de entes queridos. Também está relacionado à perda, o falecimento de pets, a perda de um objeto de um valor sentimental e emocional muito profundo, um momento de falência ou perda de emprego. Toda perda que causa sofrimento é luto. Toda perda. Inclusive, por exemplo, mulheres que passam por aborto espontâneo. Muitas não têm consciência de que elas entram num período de luto e, sem ter consciência, elas não finalizam esse período. E todo luto é uma perda irreparável que causa um sofrimento absurdo. Esse período é como um rito de passagem para a gente deixar ir o que deve ir, o que não é mais para ficar, aquilo que já finalizou o tempo aqui. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o luto, ele é um período de tempo que nós nos damos para processar a perda e poder liberar para podermos seguir. O problema surge quando esse processamento não acontece, a liberação não acontece e a pessoa não segue. Ela fica presa dentro daquele período. Ao longo da vida, assim como nós atravessamos tantas fases, assim como nós passamos por tantas mudanças, experienciamos tantas e tantas coisas no geral da vida, sempre haverá
o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. O tempo de ter e o tempo de deixar de ter. O tempo de reter, o tempo de liberar. Para tudo tem um tempo determinado. Absolutamente tudo. Eu já vi muita gente reclamando desse conceito, que inclusive também é um capítulo bíblico. Além de ser um capítulo bíblico, ele faz parte também da filosofia oriental. A transitoriedade de tudo, ou seja, o tempo determinado para tudo. Essas pessoas que não gostam desse conceito, elas só aplicam esse conceito quando elas estão na expectativa por algo novo em suas vidas e esse algo não vem. E aí quando alguém diz para elas, calma, vai vir, é que tudo tem seu tempo, a pessoa fica possessa. Ah, que tempo certo que já era para ter vindo. O imediatismo, né? A gente quer tudo para já. A gente quer dar saltos quânticos e não respeitar processo nenhum. E durante todos os anos de nossa vida, o que realmente tem valor não é quando a gente nasce, nem quando a gente morre. É o processo, né? É o durante, entre o nascimento e a morte. Tudo, absolutamente tudo é assim. Todos os processos é que possuem o valor. É de onde tiramos os nossos bens maiores. E aí, quando a pessoa ela não libera e ela não segue, ela fica presa como um hamster numa rodinha. E assim ela também fica suscetível a conceitos, a padrões, a submissões, a subjugações, a padronizações. E tudo isso vai alimentando o luto que não foi fechado. Aí, o que era apenas um período de tempo passa a ser uma patologia. A pessoa não sai, ela não fecha, ela não libera, não deixa ir, não segue. E aí é lógico que nada na vida vai acontecer, nada de novo vai vir. Porque se está preso num período de tempo. Toda vez que eu estou lidando com as minhas plantinhas lá fora, eu penso muito sobre isso. Eu reflito. Tudo aqui nesse quintal mudou. Você não está mais naquele período de tempo. Você não está mais nos seus 3, 4, 5 anos. Tenha consciência disso. Você está de novo neste quintal por uma razão maior. Maior que você, maior que a sua vontade.
sufoca. A maioria de nós, não tem esse tipo de policiamento. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Desculpa. Mas eu não sei se existe alguma palavra que tenha o mesmo significado, que seja mais leve, né? Por exemplo, monitoramento. Mas, digamos assim, um policiamento, monitoramento, uma vigilância e um discernimento também quanto ao que somos conscientes. O consciente dentro da mente, ele vai cada vez mais perdendo espaço e a sua atuação se limita ao aqui e agora. Então, nós temos que estar no aqui e agora. Por quê? Porque precisamos estar conscientes. É muito triste ver uma pessoa aprisionada há anos atrás, num período que já foi. E é incrível como a mente fica aprisionada num período de tempo. Eu fico realmente muito, muito preocupada com o estado mental da maioria das pessoas. Tanto como eu já falei em outros vídeos, eu deixei o trabalho em clínica para me dedicar à pesquisa. No vídeo que eu não subi, e não sei se eu vou subir, eu menciono isso. É uma vida estudando a mente, o inconsciente, o consciente, o comportamento, entende? Muitas e muitas pessoas estão cada vez mais mergulhadas no sofrimento que não está fora delas, está dentro. Analisa comigo, aqui no Ocidente nós não temos guerra. O único senhor de guerra aqui no Ocidente, ele vai bagunçar no país alheio. Mas aqui no Ocidente não tem guerra, certo? Num território, numa nação, a pior coisa que pode existir é uma guerra. As maiores atrocidades acontecem numa guerra, além de ser algo assim. Eu nem vou falar primitivo, porque eu não consigo imaginar que o homem primitivo fazia guerra. Ele tinha que sobreviver, ele tinha consciência do coletivo, então eles viviam em grupos. Eles sabiam a importância dos grupos, da unidade, né? Qual é exatamente o fator externo que nos causa sofrimento? Sabe o que os fatores externos fazem? Eles alimentam o sofrimento que na verdade está dentro de nós. E que sofrimento é esse?
as questões inacabadas, os traumas, as dores, os sofrimentos. Foram ao longo dos anos, principalmente a partir da metade da última década, não, há 2 décadas atrás, houve um empenho em condicionar as pessoas a acreditar que isso que elas têm dentro delas não tem como ser resolvido, não tem como ser curado, porque o inconsciente é inacessível. Então, vamos tomar remedinhos, as pílulas da felicidade. A pessoa toma remédio para dormir, a pessoa toma remédio para acordar, a pessoa toma remédio para comer, a pessoa toma remédio para parar de comer, ela toma remédio para ficar calma, ela toma remédio para parar de ficar ansiosa, ela toma remédio para tudo. Ela não consegue ter o domínio de si próprio. Essas medicações são bombas de condicionamento. Desculpa. É claro, eu não tinha certeza se a mensagem da semana tinha que ser essa, sobre o desapego. O desapego de absolutamente tudo. E aí eu fiz uma prece para papai e disse, eu só vou falar sobre isso se aqui nesse livrinho vier uma confirmação. E veio. Antes de eu ler, veio 2 confirmações na mesma página. Mas antes de eu ler, então vamos, enfim, a mensagem da semana, o desapego. Eu observo com muito interesse desde pessoas que gostam de colecionar coisas a acumuladores. Pessoas que gostam de colecionar coisas, existem vários motivos. Desde o financeiro, visto que determinadas coleções são um tipo de investimento, até um tipo de apego emocional ou sentimental. Determinado objeto remete a algo de algum momento na vida e a pessoa passa a colecionar aquilo numa compulsão exagerada. É diferente do colecionador, de fato. O colecionador, ele visa ganhos. É um investimento. Então, é um trabalho. A pessoa que tem a compulsão de colecionar é o princípio da acumulação. Quando você vê uma pessoa com um determinado tipo do mesmo objeto
em uma quantidade exagerada, e exagerada que eu falo é, por exemplo, tomando 2 paredes de um cômodo, a casa inteira, é o princípio da acumulação. Então, como eu não posso, não tem condições, né? Eu observar todos os níveis de apego, eu fico entre o pseudo colecionador e o acumulador. Desculpa. Vale lembrar que tudo é de dentro para fora. Sim, a realidade somos nós que moldamos. Nós somos co-criadores da realidade. Tudo começa no ambiente onde você vive, o seu lar, a sua casa, o seu quarto. Tudo o que está nele, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem consciência disso, mas é reflexo do que tem dentro de você. Tanto é que na perícia forense, na psiquiatria forense, na psicanálise forense, que fui eu que inventei essa. Sim, eu uso a ciência forense com psicanálise. Para quê? Para compreender meus pacientes que têm dificuldade de falar certas coisas. É possível analisar comportamento, personalidade e outros fatores de um indivíduo apenas observando o ambiente que a pessoa vive. Isso é, desde um cômodo, uma casa inteira, contando com o quintal. Esta é a prova que a realidade da pessoa é ela que cria. Cada pessoa vai enxergar e interpretar a realidade, a mesma realidade, de uma forma diferente. Alguns vão concordar em alguns pontos, não em totalidade. Pode perceber isso. A partir daí, quando a gente observa o acumulador, nós vemos que o apego dele em tudo que ele acumula reflete uma perda. É que nem uma pessoa com compulsão de comer. Em muitos casos, né, nada do que eu falo aqui é generalizável. Cada caso é um caso, ok? Então, em muitos casos de pessoas que têm compulsão de comer, essa compulsão é como se fosse para preencher um vazio interior. A pessoa sente um vazio interno muito grande. E esse vazio dói. E o modo de transformar essa dor e esse vazio em prazer é comendo. Porque comer é uma coisa prazerosa, não é? Quando o acumulador ele começa, o apego dele por si só já diz que ele está agarrado ou em uma situação ou em uma fase da vida.
Em alguns casos também, a pessoa ela pode ter um tipo de deficiência no eco, uma distorção do eco. É como aquelas pessoas que elas ficam tendo coisas só para ostentar, para dizer que tem. E de repente já não tem mais lugar para pôr coisas, mas toda oportunidade que elas têm de adquirir algo, elas adquirem porque para dizer que tem. É um tipo de apego que está refletindo algo que está dentro. É interessante me ver aqui agora, né? Muitas dessas pessoas, quando nós vamos conversar com elas, primeiro, elas sempre estão em negação. Consequentemente, elas sempre têm uma resposta na ponta da língua para justificar porque elas vivem como vivem, fazem o que fazem. Elas negam o fator interno que se reflete fora, sabe? E aí, tô falando disso para vocês terem uma noção da gravidade do apego. Uma pessoa que não consegue concluir um período de luto, liberar para poder seguir, deixar ir, desapegar, muito provavelmente ela vai refletir isso ao seu redor, no seu espaço pessoal. Ela vai se apegar a coisas como, por exemplo, como mães que preservam o quarto de filhos que já faleceram. Da mesma forma, só que não é especificamente relacionado à perda de pessoas somente. Todo tipo de perda. Ou algo relacionado a uma fase da vida, alguma vivência, algum período que experimentou e foi muito sofrido, traumático ou dolorido. É preciso desapegar. Eu lembro, assim, incrivelmente, desde a adolescência, eu tenho uma mania, tinha, né? Faz uns bons anos que isso parou. Mas a partir da adolescência, eu tinha uma mania. Quando eu queria que alguma coisa mudasse na minha vida, quando eu achava que minha vida estava estagnada e alguma coisa precisava mudar, eu começava a tirar tudo de dentro da casa, do lugar e modificar. Eu já cheguei ao ponto de trocar um quarto com outro, para que a mudança fosse drástica. É uma expressão inconsciente de tipo, você reflete um desejo interno de querer uma mudança. E você tem feito para que as coisas mudem e não muda. Aí o que eu fazia?
eu começava a tirar tudo do lugar, reorganizar, redecorar. E enquanto eu fazia isso, eu também entrava em estado meditativo. Eu utilizava esse impulso meu, essa mania minha, para refletir. Por que as coisas não estão mudando? Por que as coisas não mudam assim como eu consigo mudar a casa? Eu sempre acabava descobrindo. Porque se você está se dedicando, se você está colocando esforço, por que não está acontecendo? Por que não está mudando? Às vezes, a gente não está aqui. A gente está em outro momento onde a gente tem um apego. É preciso desapegar de períodos de tempo, de pessoas, de coisas, de lugares e de tantas coisas mais. Imagina se você não consegue se livrar da gavetinha de bagunça, muito provavelmente você tem algum nível de dificuldade de liberar algo que precisa ir. É reflexo, é de dentro para fora. Isso significa que o que está fora reflete o que está dentro. É que nem o tal do conceito de beleza. Não, não existe isso. Aquela pessoa é mais bonita que a outra. Não. A beleza é algo que vem de dentro e se reflete fora. Bonito é o que é único e autêntico. Sendo assim, todo mundo é bonito. Mas para que nós possamos ver, todo mundo precisaria ter essa consciência. Ser tão parecidos uns com os outros não é padrão de beleza. Porque o que chama atenção e convida para apreciação é aquilo que é diferente no meio de tanto igual. Então é tudo de dentro para fora. Só um minuto. Voltei. A cachorra da minha irmã tem andado no telhado ali do outro lado, sabe? Eu morro de medo dela cair. Bom, deixa eu lembrar o que eu tava. Eu lembrar o que eu tava falando. O desapego. Eu gosto muito de dos episódios daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, onde o pai dele, Julius, ele fala: se você não usou dentro de 6 meses, vende ou joga fora, não sei. Você não precisa disso. Resumindo, é isso.
Você tem isso, por exemplo, a lembrancinha do casamento da minha nora. Você tem isso. Em 6 meses você usou isso aqui? Ou em 3 meses você usou isso aqui? Você lembrou que isso existe? Não? Então você não precisa disso. Isto serve para coisas físicas, a massa, o palpável, o sólido, e para o abstrato, para aquilo que a gente não pode ver, aquilo que está dentro, aquilo que está dentro. Da mesma forma, né? Tá chegando finzinho de ano, todo mundo faz faxina de fim de ano. Tudo aquilo que adquiriu o ano inteiro começa a rever se aquilo serviu de alguma coisa ou se tem alguma coisa que parou de funcionar ou não gostou ou tem para doar. Muitas pessoas, inclusive que têm o hábito de fazer a faxina de fim de ano, pegar tudo que não tem mais serventia, se servir para doação, doar, se achar que vale a pena vender, vender, ou simplesmente colocar no lixo. A mesma faxina é necessária fazer aqui dentro. Não adianta muito aqueles rituais supersticiosos de final de ano, como cor de roupa, pulinhos nas ondas do mar, oferendas. Se uma faxina interna não for feita, se não for desapegado de tudo aquilo que já deveria ter ido. Ido para onde? Para o seu lugar. Lá no passado. É. Porque o que é do passado pertence ao passado. Não esquece. Você não esquece. O inconsciente não esquece de nada. Então, deixar no passado não é esquecer. É ter consciência que aquilo aconteceu, sim, mas já passou. Hoje são outros tempos. E aí, qual que é a mensagem? A primeira, vencer obscuridades. Não conseguiremos nunca vencer as obscuridades com as obscuridades. Da mesma forma, assim, o mundo não vai alcançar paz com guerra. Se você quer vencer a escuridão, você vai com a escuridão? É preciso luz para vencer a escuridão, não é? Não conseguiremos nunca vencer as obscuridades com obscuridades. Quer dizer, as obscuridades são os traumas, os assuntos inacabados, sofrimentos e dores internos. Aquilo que dizem que é gatilho, na verdade, são criações para alimentar mesmo o que está
aprisionado aqui dentro de você para te manter no estado que você está. Você duvida? Eu não gosto de falar de religião não, mas eu vou falar de uma porque eu não gosto dela. Tem uma religião aí que é impressionante como até durante o culto dela, ela cria um ambiente para que todas as suas dores internas, elas se manifestem a ponto de te deixar fragilizado. E aí sabe o que acontece? É em cima da tua fragilidade que eles começam a atuar. Eles não querem te tirar do sofrimento, não. Eles não querem te curar, não. Eles não querem que você se livre da dor. Eles mantêm você nesse estado porque isso dá lucro para eles. Eu posso falar isso com propriedade. Posso. Sabe por quê? Porque se realmente eles quisessem que você tivesse uma vida plena, não haveria barganha. Você não precisaria pagar para ter isso e não seria a prosperidade que seria pregada. Porque que eu saiba, toda religião cristã acredita no advento. Se os cristãos estão esperando, cristãos ou cristãos estão esperando o momento do advento, para que tanta dedicação para ser rico? É porque prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. E quando você observa bem, porque eu já fui em muitos cultos para observar, sim, para analisar. Faz parte dos meus estudos, né? Eu estudo religiões. Em loco de preferência. Eles pregam a promessa de que você vai ficar rico. Ser próspero, próspero não é ser rico. É ter saúde, é ter uma mesa farta, é ter uma casa aconchegante para morar, é ter uma família unida, é ser de bem com a vida. Esses são os valores que tornam uma pessoa próspera. Riqueza é só coisas materiais. A política também, ela trabalha para manter o miserável miserável, o pobre pobre, o trabalhador cada vez mais trabalhando, muito mais. Por quê? Porque é nessa repetição e na mesmice é que eles lucram. Embora o governo seja um órgão sem fins lucrativos, os políticos lucram com política. Incrível, né? Como? Através da desgraça alheia, através das dificuldades alheias. Se quisessem realmente o bem do cidadão, eles fariam. Porque tem como? Tem. Tem. A prova disso, sabe o que é? ONGs. Elas são uma amostra grátis
da capacidade do ser humano de ajudar, de realizar em prol de um bem comum. Individualmente, o indivíduo, ele também mantém, porque além de vir a força externa para te manter no estado que você está, de brinde vem um condicionamento para que você também trabalhe para se manter no estado de obscuridade, de doença, de dor, de sofrimento, de trauma, de luto. Por incrível que pareça, muitas pessoas não é que elas não conseguem se curar, não é que não tem cura. Elas se apegam a esta situação, a esse estado. Elas se viciam. E isso vai dando maior proporção para o inconsciente e menos proporção para o consciente. E aí, quando a pessoa ela é movida pelo inconsciente dela, ela não tem nem ideia do que ela está fazendo com ela mesma. A primeira lição da mensagem da semana para o desapego: vencer obscuridades. Não conseguiremos nunca vencer as obscuridades com obscuridades. E a segunda mensagem é a percepção do ser. Quando percebemos os teus simples milagres, percebemos o milagre que somos. Desapegue e vence as obscuridades para você perceber que você é um milagre. Quando percebemos os teus simples milagres, que são tantos e tantos e tantos, percebemos o milagre que somos. Eu não chamo vocês de preciosas e preciosos por acaso. Eu realmente considero cada indivíduo precioso. Sabe por quê? Vocês são portadores da vida, a centelha divina. O corpo de vocês é um templo que abriga a centelha. Isso torna vocês um milagre. Nós não somos um robozinho de carne e osso. Há algo além da compreensão humana dentro de nós que faz com que possamos ser quem nós somos, que faz nós podermos estar aqui. Se você é um milagre e tudo é de dentro para fora, você pode realizar milagres. Quando você percebe os simples milagres do papai, deixe uma borboleta, uma florzinha, o canto dos pássaros, o vento, uma criança nascendo, uma criança sendo gerada dentro do ventre de uma mulher.
o amor e a solidariedade entre as pessoas. Tudo isso é milagre. Por quê? Porque nada disso é gerado dentro de nós igual a azia. Vocês já perceberam? Vocês já estudaram o processo para que a azia ocorra? Azia, sim. A azia é uma manifestação do estômago. Há um processo que culmina na azia. A azia não é um sentimento, é um sintoma. Não é uma emoção, é um sintoma. Não é uma sensação, é um sintoma. Quando você sente solidariedade, de que órgão isso vem? Viu? Você é um milagre. A centelha da fonte original de todas as coisas está dentro de você, fluindo. Tudo isso que não é produzido pelos seus órgãos. A fonte original que gerou todos os milagres existentes em todas as dimensões e todos os universos, ela tem uma centelhinha em você para que você flua, manifeste milagres também. Vocês, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Shimada estuda a mente desde criança, o comportamento. Até hoje, e ela não para. Sabe por quê? O ser humano é fascinante. Ele é incrível e ele está perdendo a consciência. Ele está sendo movido pelo inconsciente. Ele está perdendo a memória também. Da sua origem, de quem é, da sua capacidade, do que ele pode, do que ele é capaz. Você olha o noticiário, dá a impressão que as pessoas elas só conseguem fazer o que é ruim. Parece que o ser humano ele só tem a capacidade de destruir e se autodestruir. Não deixa essa ideia te contaminar. Você é a imagem e semelhança da fonte criadora. Imagem e semelhança. O mal existe porque ele foi criado por nós. Aonde tem bem, alguém está gerando bem. Quando percebemos os teus simples milagres, percebemos o milagre que somos. Mensagem da semana: desapegue-se, vença as obscuridades e perceba
o milagre do seu ser. Uma coisa é você ser subjugado à sua carga horária de trabalho para ter o salário que você tem. Outra coisa é você se ser subjugado por uma padronização, um condicionamento sutil que está no teu modo de vida, nas tuas escolhas, no que você faz e como você pensa. Presta atenção nisso. Olha que coisa louca. Vocês, milagres, são o templo e dentro de vocês há as hostes da maldade atacando nos planos e nos níveis espirituais. O mundo externo ele invade a tua mente de uma maneira tão sutil e ele consegue te manipular, ele consegue te controlar. Aí você não consegue ser você, aí você não consegue viver do jeito que você quer viver, você não consegue desenvolver a sua vocação, você não consegue vir fazer nesse mundo que você veio fazer. O mundo externo. E eu não estou falando de isolamento, eu não estou falando de ser antissociável, eu estou falando dessa estrutura cheia de estratégia, de astúcia, de manobra chamada sociedade. Eu vou repetir de novo. Na minha infância eu lia nos livros: a sociedade é o núcleo, a família é o núcleo da sociedade. Eles alteraram isso. A família é o núcleo da sociedade. Sabe o que eles fizeram? Eles inverteram os lugares. A sociedade é dominante sobre as famílias e delas extrai. Nós todos juntos não somos mais a sociedade. Olha para a estrutura dela. A sociedade é como um monstro devorador de tudo que nós temos de mais precioso, que veio com a dádiva da vida. Observa. Observa. Eles roubam o teu tempo de vida, a tua energia vital, a tua saúde mental, emocional, física. Eles roubam as suas interações familiares. Eles te roubam o tempo todo.
E o que eles não conseguem roubar, eles vão destruindo. Eu conheço uma pessoa que, se eu dissesse todas essas palavras para ela, não ia adiantar de nada. É isso que eu temo. Quantas pessoas que estão nessa mesma condição existem no mundo? Eu temo que essa pessoa não tenha mais cura, porque ela está aprisionada numa linha do tempo que não existe mais. De repente, quantas e quantas vezes você achou que todo mundo tinha a mente funcionando como você, pensando como você, sentindo como você, e da pior maneira você descobriu que não, era só você. Quantas e quantas vezes você se pega perguntando: será que tem mais alguém que tá vendo o que eu tô vendo? Que tá sentindo o que eu tô sentindo? Que passa o que eu tô passando? Que compreende como eu compreendo? Por que eu não conheço mais ninguém assim parecido comigo que possa me compreender o suficiente? Isso acontece com vocês? E isso comprova que vocês são um milagre. E vocês não foram corrompidos. Não. Não a ponto de serem dominados. Sabe por quê? Porque algo dentro de vocês ainda questiona, ainda observa, ainda analisa. E não, você não está sozinho. Por mais pessoas, não importa quantas pessoas na tua vida tenha dito que você é esquisito, que você é louco, que você é retardado, que você vê coisa onde não tem, que você viaja na maionese, deixa pra lá. Essa pessoa, ó, ela não enxerga. Essa pessoa, ela tá dormindo. Quem tá acordado é você. Quem tá vivo é você. Não se incomode. Não se incomode. Você tá vivo, você tá acordado. Você está vendo as coisas como de fato são. E sim, você é um milagre. Você é um milagre. Eu espero, eu desejo, eu vibro que a semana de vocês seja de total desapego. Libera. Deixa ir o que não veio para ficar. Deixa passar o velho
para que venha o novo na tua vida, a renovação na tua vida. Sempre procure enfrentar a obscuridade com luz. Você é luz. Há um sol dentro de você. Brilhe como sendo você. Não precisa mais do que isso, seja apenas você. Tenha uma semana alegre, produtiva, repleta de milagres, simples milagres, milagres constantes, igual vocês. Tá? Beijos na alma.